Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines. Grande abraço para meus amigos e maravilhosos povos da Filipinas. Uma das primeiras e mais profundas perguntas da história da humanidade foi, por incrível que pareça, feita por Caim, pouco depois de matar Abel, quando Deus lhe perguntou ao seu irmão: "Sou eu o guardador de meu irmão?" Essa pergunta merece séria reflexão por parte dos que buscam cumprir a vontade do Senhor. Uma das respostas está neste ensinamento de alma. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis disposto a carregar os fardos um dos outros, para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos a responsabilidade de servir aos nossos irmãos e cuidar deles. Ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus Cristo não só confundiu seus inimigos, mas também ensinou uma grande lição a todos os que buscavam segui-lo. Precisamos aumentar nosso círculo de influência. Nosso serviço ao próximo deve ser independente de raça, cor, posição social ou de nosso vínculo com essas pessoas. Afinal, o mandamento de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos não comportam exceções. Muitos acham que, para ser significativo, o serviço deve envolver planos sofisticados e a formação de comitês. Embora projetos elaborados muitas vezes sejam úteis, boa parte do serviço necessário no mundo atual encontra-se em nosso círculo cotidiano. Não raro, achamos oportunidades assim em nosso próprio lar, bairro e ala. O seguinte conselho, dado pelo ardiloso Fitáfoso a seu sobrinho Vermebile no livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, descreve um mal comum que aflige muitos de nós hoje. A despeito do que você faça, sempre haverá um pouco de bondade e um pouco de maldade na alma de seu alvo. O ideal é fazê-lo canalizar essa malevolência para os mais próximos, que ele vê todos os dias, e a benignidade para os mais distantes e desconhecidos. Assim, a maldade se torna bem real e a bondade amplamente imaginária. As palavras de um hino bastante conhecido sugerem o remédio perfeito. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Desperta e faz algo mais. Não queiras somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos. No céu, que será nosso lar. Vou relatar alguns acontecimentos que eu tive o privilégio de presenciar e que me ensinaram como gestos simples de serviço podem ajudar a nós mesmos e as pessoas a que temos oportunidade de influenciar. O Pai Celestial coloca pessoas amorosas em locais e momentos estratégicos para nos auxiliar, a fim de não ficarmos sozinhos tateando no escuro. Esses homens e mulheres ajudam pelo exemplo e com paciência e amor. É isso que eu tenho visto. Eu lembro de um momento determinante para mim, a época da decisão de ir para a missão de tempo integral. Refleti a respeito durante um bom tempo. No momento em que eu me esforçava para decidir que caminho seguir, minha família, amigos e líderes do sacerdócio muito me auxiliaram. Eles me incentivaram, desafiaram e proferiram inúmeras orações em meu favor. Minha irmã, que estava no campo missionário, me escrevia regularmente e nunca desistiu. Mesmo hoje, recebo o apoio indispensável de bons homens e mulheres. Acho que isso acontece com todos nós. De certa forma, todos dependemos um dos outros para voltar para nosso lar celestial. Transmitir a mensagem do Evangelho é uma das maneiras mais gratificantes de prestarmos serviço às pessoas que não pertencem à nossa religião. Recordo uma experiência de infância com alguém que chamarei simplesmente de Tio Fred. Quando eu tinha 6 anos de idade, o Tio Fred era o meu pior pesadelo.
Era nosso vizinho e estava sempre bêbado. Um dos seus passatempos favoritos era jogar pedras na nossa casa. Como minha mãe cozinhava muito bem, os membros adultos solteiros de nosso pequeno ramo vinham sempre à nossa casa. Certo dia, quando o tio Fred estava sóbrio, esses membros fizeram amizade com ele e o convidaram para entrar. Isso me aterrorizou. Agora ele não estava mais fora, mas dentro da nossa casa. Isso se repetiu algumas vezes, até que, por fim, eles convenceram o tio Fred a ouvir os missionários. Ele aceitou o Evangelho e foi batizado. Serviu como missionário de tempo integral, voltou com honra, prosseguiu os estudos e se casou no templo. Hoje é um bom marido, pai e líder do sacerdócio. Ao observar o tio Fred hoje, seria difícil crer que um dia provocou pesadelos na vida de um menino de 6 anos de idade. Estejamos sempre atentos às oportunidades de partilhar o Evangelho. Minha mãe foi um grande exemplo de pessoas que ajuda e dá a mão aos outros, e deu-nos muitas lições importantes. A que teve o efeito mais duradouro na minha vida foi o seu desejo de auxiliar qualquer pessoa necessitada que viesse à nossa casa. Eu ficava incomodado ao ver muitos irem embora levando nossa comida, roupas e até nosso dinheiro. Como eu era jovem e éramos pobres, eu não gostava do que via. Como ela ajudava os outros quando nossa família nem tinha o suficiente para si? Seria errado atender primeiro às nossas necessidades? Será que não merecíamos uma vida mais confortável? Durante anos me debati com essas perguntas. Muito tempo depois, finalmente entendi o que minha mãe ensinou. Embora ela sofresse os efeitos de uma doença debilitante, não conseguia deixar de ajudar as pessoas em dificuldade. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. O serviço ao próximo não precisa de eventos espetaculares. Em geral, são atos simples no cotidiano, que trazem consolo, elevam, alentam, sustêm e trazem sorriso aos lábios alheios. Que sempre achemos oportunidades de servir é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.